Olá, bem-vindo você que está assistindo a programação da TV Câmara. No programa Ler para Ser de hoje, você vai conhecer um escritor, professor aqui de São José do Rio Preto, é o Diego Guerra. Diego, muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os seus trabalhos na literatura, também no ensino de língua portuguesa aqui em Rio Preto. Sim. Eu já queria começar te apresentando, então. Você é escritor de diversos gêneros, né? Tem aí já alguns livros publicados, nós vamos falar sobre eles. Queria que você começasse falando, então, para o pessoal te conhecer, como que foi essa sua trajetória como escritor até agora. Sim, obrigado. Eu comecei a escrever já faz um tempo, acho que desde 2014 ali eu comecei a escrever, publicar textos, né? Já tinha ali uma experiência, acho que na escola, acho que sempre tento trazer isso para a sala também, porque eu tenho alunos que escrevem, que buscam isso, e hoje no Brasil ainda tem todo um caminho um pouco nebuloso até essa publicação, né? Então, trago isso para a sala de aula para eles hoje, né? Eles falam, nossa, o professor também escreve, é possível. E aí, depois que eu fui passando ali para a graduação, fiz letras aqui na Unesp de Rio Preto, eu consegui ter mais contato, me apropriar desse lugar da escrita, da literatura e também conhecendo pessoas, né, que possibilitaram também as publicações dos livros, já que eu tenho aí nessa caminhada. Então, há mais de 10 anos aí escrevendo, né? Mas como que você se descobriu como escritor? Você gostava muito de ler? Como que foi? Sim, eu gostava de ler. Eu falo que assim, a gente nasce quando a gente tem mais histórias na cabeça do que a gente vê, né? E fala assim, putz, eu preciso pôr isso pra fora, né? Essas histórias não foram contadas ainda. Acho que essa é uma maior motivação, porque gosto muito de ler, leio. Acho que todo mundo que escreve passa a ser um leitor nato e a gente lê de uma outra forma, a gente estuda o texto, né? Não é só uma leitura de entretenimento, mas até o livro mais simples passa a ser um estudo, né? Eu até tenho uma pastinha no meu celular que são as primeiras páginas dos livros que eu vou fotografando, né? Então eu começo um livro, eu vejo como que o autor começa, a gente vai estudando as narrativas e eu tento pensar nas histórias que eu hoje quero falar sobre, que eu vejo que ainda são invisibilizadas ou que ainda não foram ditas e trazer isso à tona, trazer isso nos livros, acho que é uma forma de levar a literatura às pessoas também. E quais são esses temas que você acha que falta hoje, que você procura trazer? No meu livro, O Novelo do Verbo, por exemplo, que é um livro de poemas, eu lembro de um poema em específico que saiu na segunda edição. Foi um livro publicado em 2017, com outra publicação em 2021. E eu lembro, por exemplo, que tinha acabado de acontecer questões ali relacionadas a Brumadinho, Mariana, né? Enfim, todo aquele contexto de tragédia social que nós vivemos. E eu falei, eu vou escrever um poema sobre isso. E vasculhando ali, eu até encontrei um poema do Drummond sobre algo muito semelhante, e eu usei esse poema para poder produzir também o meu, né? E ele é homenageado no texto. Eu tenho a citação do Drummond e a minha, né? O meu poema. E eu penso assim, esses textos que podem dizer sobre dores, né? Dores sociais, dores que passam na ficção também, que a gente vai se reconhecendo, se espelhando nisso. Então eu penso que um bom começo de conversa sempre leva para um livro. É verdade, né? A literatura tem esse papel também, né? Muitos escritores falam que usam a literatura somente assim para entreter o leitor, trazer alguma história divertida ou que passe o tempo, mas existe muito essa questão social também, das dores, como você falou, né? De trazer isso para a leitura, para provocar uma reflexão, para iniciar um debate, né? Esses são temas recorrentes, então, do seu trabalho. Sim, eu tenho textos que dialogam com o leitor contemporâneo, muitas vezes que eu encontro na sala de aula, né? Então eu tento olhar para esse aluno que eu tenho na sala de aula e os leitores que eu tenho e falar como que eu posso contar isso para eles, como que eu quero me comunicar com eles, né? Então, textos que trabalham questões questões sociais, questões sentimentais de uma certa forma, que dialogam com a empatia que esse leitor pode ter nos livros. Eu acho que um livro bom, um livro que fique, é aquele livro que você se encontra, aquele livro que você vai guardar, né? De alguma forma, aquela história te toca em algum lugar e você consegue se pôr naquele lugar, né? Então, por isso que eu penso a literatura por esse caminho. E você é professor do ensino fundamental? Isso, e médio, né? Então, a faixa etária dos seus leitores seria também os jovens. Sim, os jovens, principalmente. Eu acho que entre 14 a 17 anos. E tem um público adulto que acompanha, né? Querendo ou não, famílias desses alunos, né? Colegas e, enfim, pessoal que vem pelas redes sociais também. Mas eu acredito que essa faixa é uma faixa que consome mais literatura no Brasil também. A gente tem esses dados que mostram que esse leitor em formação ainda é a pessoa que mais lê no Brasil, né? E que esses números vão caindo depois.
Então, eu penso que escrever para leitores de informação é um caminho muito bom, porque você tem uma pessoa que está mais ali, um momento, um pouco uma cabeça mais aberta, está construindo algumas verdades, né, dentro dele. Então, que o livro pode ser um caminho de expressão para esse aluno e para esse leitor também. É verdade, a gente vê essa grande demanda aí dessa faixa etária entre os leitores, e é importante aproveitar esse momento para criar o hábito da leitura, né? Sim. Como você falou, na formação do leitor, também na formação do cidadão, né? Sim. Com esses temas. Sim, eu acho que a gente pegar essa curva ali onde o aluno tem esse interesse e dar livros que são interessantes para ele, e não é igual para todo mundo, cada um vai ter um gosto, para que ele consiga levar isso depois, né, na vida adulta. Bom, aproveitando que a gente está falando da sua atuação aí como professor, você também dá algumas dicas para os alunos aprimorarem a escrita, né? Como professor aí de gramática, de língua portuguesa, e também na questão das redações, para vestibular, para o Enem. Sim. Mas aí são gêneros diferentes, né? São textos mais argumentativos, mas você consegue usar um pouquinho aí da literatura para ajudá-los nessa tarefa? Eu acho que, às vezes, a escrita ainda do vestibular, né, essa escrita, às vezes, até acadêmica, né, ela ainda trava muito a gente. Então, em alguns lugares que fica difícil essa expressividade literária, vamos chamar assim. Eu sempre vou pontuando lugares de um repertório, de uma introdução, trazer aquele rostinho mais seu, né, mas que, infelizmente, é um espaço curto, um texto um pouco engessado, que é o que é pedido para o fim, que é avaliar o candidato à vaga, né? Então, eu penso que, nesse caminho, a gente, às vezes, descobre, né, pérolas ali, né, alunos que querem escrever e que falam, professor, a aula só de redação eu não me encontro aqui, eu gosto de escrever, mas essa aula parece que me trava, né? E tudo bem, porque é um outro gênero, como você comentou, é um outro objetivo. Então, talvez usar essa escrita para uma expressividade, um outro lugar, a gente consegue aguçar esse aluno também de modo diferente. Até porque, eu não sei se eu estou certa, mas parece que existe uma fórmula aí que os corretores das provas de vestibular, do Enem, procuram, né? Tem que ter aquele padrão assim, mas é importante que o aluno seja um leitor, por exemplo, Sim. Conheça a literatura, porque de lá ele pode absorver muita informação, né? Com certeza, assim, questões até gramaticais que eu falo para eles. Leem estudando, eu brinco, né? Não leem só para entreter muitas vezes, mas observem gramática, observem a língua e observem os temas, né? O aluno tem muita essa dificuldade de aquele filme, aquela série que ele viu, de conectar com aquela redação. E eu falo, tá tudo aqui, né? A gente vai dando esses caminhos aí para que eles possam usar aquilo que eles já têm, né, como bagagem. Tá certo. Bom, você então, vamos voltar um pouquinho a falar como escritor. Sim. Queria falar sobre os seus livros, então. Você trouxe pra gente ver aqui Sim. o Novelo do Verbo. Se quiser mostrar aqui pra câmera, por favor, pro pessoal conhecer. Esse é o seu livro de poesia. Quando que ele foi publicado? Esse livro, esse daqui de 2021, ele tem 2 publicações, uma anterior, e aí eu dei uma mexida e inseri mais poemas, é uma coletânea com mais de 100 poemas, e no final tem alguns poemas em prosa e uma crônica em específico, e aí ele passou por uma segunda edição, um livro muito bem feito, assim, com diagramação, com uma arte interior, eu gosto bastante, e é um livro que as pessoas falam muito comigo sobre, Diego, eu não tinha costume de ler poesia, eu não tinha costume de ler poemas, seu livro me trouxe para um lugar diferente, eu comecei a buscar autores, comecei a gostar de textos curtos também, porque é um livro que você lê rápido, em uma tarde, né, em 2 dias ali no máximo, então os leitores passaram a relatar isso também. Ele tem uma diagramação interessante, né, como diz o título, o novelo, parece que tem aí uma ilustração, pode abrir para a gente ver, por favor? Aqui. Vamos mostrar ali para a câmera e vai costurando aí os poemas, é isso? Isso, a gente tem toda uma diagramação pensada de uma linha que começa, né? Essa linha ela não termina durante todo o texto, né? E ela vai desenhando as ilustrações, né? Isso foi um trabalho aí todo do diagramador, não só do autor, né? Para que ficasse uma experiência de leitura completa, né? Também. Você tem aí outras publicações independentes também, mas nesse caso o trabalho de edição ajuda muito, né? Ajuda, eu acho que um livro é feito por muitas mãos, né? Então, quando você trabalha com uma casa editorial boa, comprometida, você vai ter todo esse cuidado também importante.
E já aproveitando, né, como é que foi essa sua relação com as editoras? Como que você procurou uma editora para publicar seu livro? A primeira busca foi pelo Novelo, porque foi quando eu fiz um livro que eu montei e falei, esse livro tem corpo para editora, porque antes eu já tinha feito autopublicações por e-books, por serem contos, e contos você tem um texto muito curto, um texto muito menor, que não é financeiramente viável fazer uma impressão, né? Então eu trabalho muitos contos, meus contos estão na Amazon, né? E são muito interessantes, eles tocam ali muitos autores e muitos leitores. Mas o Novelo levou porque eu preparei e falei, eu acho que agora tá num tamanho legal, tem uma dimensão legal, um tema legal, e aí eu fui buscando casas editoriais que tivessem uma linha editorial parecida. É importante a gente sempre buscar, né, pensar num casamento. A gente tem um produto, mas pensar quem compra esse produto com a mesma ideia. Então, a busca por uma casa editorial que também seja, no meu caso, de poesia, é muito importante. Eu não vou procurar uma casa editorial que não tem nada a ver com poesias, né? Já fica aí uma dica para quem quer publicar. Tem, procurar aí uma editora que tem uma linguagem parecida com a sua, que publique livros, né, semelhantes aos que você quer publicar, né? Sim, eu acho que esse é o começo. Eu tenho alunos que publicam, que escrevem, e essa é a primeira dica que eu falo para eles. Vamos procurar livros que são parecidos com os seus e ver quais editoras estão por trás deles. Legal. Bom, você tem outro livro aqui para mostrar com a gente? É da mesma editora? Isso. Esse também é o Maculado, é um livro de ficção. Esse livro é um livro que eu tenho muito carinho, porque é um livro publicado em 2021, mas que eu fiz em 2018. Então, eu fiz em 2018, já ali dentro da faculdade, né, terminando a faculdade, na verdade, e eu revisitei um material que eu tinha lá da escola. Então, quando eu estava ainda na escola, eu fiz os primeiros traços desse livro, a primeira escrita, guardei por anos, e aí, durante a faculdade, no finzinho, eu falei, eu vou tirar ele da gaveta e revisitar esse texto. E foi onde nasceu o Maculado. E depois, logo em 2021, ele veio à publicação, só que numa edição que não tinha nada a ver com a original, porque eu mexi em tudo. E a gente vai... Isso é bom também, né? Quando você se encontra com um texto mais antigo, você consegue falar, nossa, como eu consegui desenvolver outros pontos, a escrita, as referências de hoje não são as mesmas daquela época. Então, acho que tudo isso fez do Maculado um livro que chegou a muitas pessoas que me relataram não serem leitoras ou não se reconhecerem assim, puderam ter experiência com o Maculado e falarem, nossa, não larguei o livro até acabar. Isso é muito bom. É interessante que você falou, né? Os escritores trazem muito da sua vivência, claro, da sua bagagem para a escrita e para o conteúdo também. E eu fiquei curiosa para saber, você pode dar um spoiler aí, contar um pouquinho da história desse livro? Claro, o Maculado, quando eu fiz ele, é uma história de cavalaria, uma alta fantasia, então se passa num campo ficcional que remete à Idade Média, onde o personagem principal, ele se torna um maculado, uma pessoa cheia de manchas, porque ele é acusado de cometer um crime que ele não fez. Então ele tem que pagar esse crime por toda a família dele, por essa redenção, e sendo o que a gente tinha na Idade Média, que são as figuras do carrasco, né, que trabalhavam ali, né, enfim. E ele começa a entrar nessa empreitada, ele vai fugir desse lugar para buscar a vida dele que foi roubada. Então tem todo um aspecto da violência que é cometida contra ele, dessa paixão que depois ele vai encontrar e vai ter um grande romance, questões relacionadas à honestidade, à honra desse personagem, aos princípios também que ele carrega. E é uma história com muita aventura, então, Sim. Né? E que tem recebido muitos comentários positivos. Tem uma boa repercussão entre os leitores, né? Você me falou. Inclusive na Amazon, eu entrei lá para dar uma olhadinha nas críticas, né? Pessoal elogiando, gostou muito do seu trabalho, e isso acaba atraindo para as outras publicações também que estão lá na plataforma digital. Isso, com certeza. Eu acho que os leitores acabam ficando numa rede nossa, né? Isso é muito bom. E sempre buscam por textos que eles sabem o que encontrar lá dentro. Então, o leitor que acaba acompanhando os meus livros sabe o que vai ter lá dentro, que temas estão lá escondidos. Bom, nós temos outros livros lá na Amazon também. Nós vimos lá o Drone, As Lentes da Escuridão, o Maculado que você já mostrou, conto A Forja do Fogo, Do Creme à Cereja, o Novelo do Verbo, que é esse que a gente mostrou também, Cecita e os Pés de Carolina. Isso. Né? São romances, os outros também? São textos que estão ali entre fantasia, o próprio Drone é uma ficção científica, um momento que eu estava fazendo meu mestrado, e eu fiz mestrado em letras, estudei
literatura pós-moderna, ficção científica, eu falei, eu quero escrever também sobre isso. Então, são textos que versam ali na fantasia, entre, né, a fantasia, ficção científica, e o próprio do Creme a Cereja vai brincar um pouco com o thriller, né, esse suspense também, você cita também. E para a elaboração desses livros, né, como é que foi esse processo de escrita? Demorou muitos anos também? Ou você consegue focar em cada obra de cada vez? Como é que é esse processo? Eu tenho... Cada livro, acho que conversa com a gente diferente. Cada livro demanda diferentes formas. O Novelo do Verbo é muito sobre expressão. E hoje, por exemplo, eu tenho um arquivo, né, eu não chamo de livro ainda, mas que eu vou fazendo... Eu ainda escrevo poemas, então eu vou colocando ali, quem sabe vir em um livro um dia. Mas é muito sobre expressão, você colocar ali aquilo que você precisa da melhor forma, porque existe uma forma e você busca sempre aquela melhor forma. Agora, o Maculado, que é um romances extensos, tem questões que devem ser levadas em conta. Então, depois da graduação, eu fui atrás de formações para escritores também, aqui no Brasil, workshops de escrita, que me dessem subsídio de um bom romance. Então, o que tem que ter em um bom romance? Que livros eu posso trazer também para dialogar com eles, e usando algumas técnicas ali para que eu não perca a linha argumentativa, o arco dramático, né? Questões que são importantes para manter os pilares do texto. Isso é muito importante, né? Para trazer a qualidade ao texto, fazer todas essas pesquisas. E você está aí numa trajetória já muito boa com as suas publicações, já tem essa repercussão aí entre os leitores, né? Que com certeza estão esperando por mais livros seus, pela publicação. E como tem sido conciliar o seu trabalho de professor, tá na sala de aula aí dia e noite, com a escrita? Como que você consegue? Sim, é um desafio. Estou descobrindo ainda como é. O Maculado, por exemplo, quando é um romance que demanda mais, eu falo que a gente dá uma casada com o romance ali por algum tempo, ele foi um texto de férias, então nas férias eu vou adiantando muita coisa e eu consigo escrever rápido, mas é como eu falei, eu tento me ajudar, eu tento deixar meio que algumas coisas prontas, cenas prontas, eu monto escaleta, monto um roteirinho, eu já sei o que tem na história inteira. Às vezes a gente pensa muito que o escritor vive de inspiração só, então ele espera chegar uma inspiração, vou sentar e escrever. Então não, eu preparo muita coisa antes, e muitos escritores fazem isso, para que depois seja rápido, seja leve, seja um trabalho um pouco mais mão na massa. E aí, com isso, a gente acaba ganhando tempo. E então, assim, cada livro demanda um pouco, a gente vai tentando costurar esses momentos. Eu acho que estar na sala de aula, um ponto positivo é que a gente consegue ver o leitor final. Né, que muitas vezes não estando ou não conhecendo nosso leitor, a gente não sabe quem vai ler lá na ponta. Então, se eu conheço o meu leitor, o que esse leitor precisa? O meu leitor, se ele está no TikTok, por exemplo, ou em redes sociais, de vídeos curtos, como que ele vai ler um romance que é lento? Como ele vai ler um romance que às vezes demora para entregar? Né? Então, a gente sabe que isso tudo tem uma régua, um equilíbrio, mas se a gente não produzir livros que conversem com eles, nós não vamos ser lidos e eles não vão ler também, né? Tá certo, você tem aí já um grande laboratório entre os jovens, né, para captar tanto a inspiração quanto as questões aí mais técnicas, né, do que colocar no seu texto. Muito bom. E depois disso, né, de todo esse trabalho que o escritor tem para criar a sua obra, existem outras fases aí que são um pouco mais difíceis, eu diria, para a maioria, que é a questão da publicação, da divulgação, né? Nem todo escritor está preparado para isso. Como que é o seu caso? Você consegue fazer essa divulgação dos seus livros? Eu falo que essa é a parte que mais me apavora um pouco, né? Escrever parece que é fácil quando você tem todo aquele percurso cultural ali que é publicação, visita, roda, lançamento, mas que também é legal ver aqueles rostinhos, né? Então, quando você vê o leitor, você assina um livro, você autografa, isso também é muito importante. E eu acho que a gente vai caçando esse caminho entre fazer uma boa publicação, né, fazer um bom preparo antes, para conseguir ter esse leitor final também de uma forma ali assertiva numa publicação. Quando eu fiz os de autopublicações, que são os contos, e aí eu fiz tudo por parte, né, o que demanda mais do autor. Agora, quando você está com uma casa editorial, deve ter uma ajuda que é importante, né?
Já facilita esse processo já facilita. aí de chegar até o público, sim, né? Sim. Mas de qualquer forma o autor tem que continuar trabalhando seu livro para sempre, enquanto ele quiser que ele esteja chegando até os leitores, não é? Bom, e quem quiser conhecer seus livros então, como que pode fazer? Eles estão todos à venda? Sim, eles estão principalmente na Amazon, né? Que é a principal loja de venda virtual que eu hospedo os meus livros hoje. A casa editorial também, né? A Flive deve disponibilizá-los. E aqui em Rio Preto a gente tem uma distribuição na Livraria Firenze. E todos os outros contos, né, por serem e-books, estão pela Amazon também. Tá certo. E para conhecer mais o seu trabalho também, como professor de língua portuguesa, de inglês também, você tem o Instagram? Sim, meu Instagram é Diego Guerra Prof. E aí lá eu falo dos livros, da literatura, da escrita, desabafos, né, da vida escolar também. E acabo trazendo esses leitores e esse público para perto. Vamos deixar na tela aí então, para quem quiser conhecer um pouquinho do trabalho do Diego Guerra. E falando agora sobre os seus projetos futuros, tem mais alguma coisa em andamento? Algum projeto aí de publicação? Sempre tem. Eu recentemente fui pai, né? Minha filha, ela tem 2 aninhos. E eu brinco que durante esse tempo eu fui convidado a um outro lugar da escrita, né? Então, a demanda de produção é diferente, né? Tudo isso demanda. Então, hoje em dia eu tenho algumas coisas ali no forno que logo mais vão sair. Depois já de ter esse momento aí, primeiro, que eu consigo produzir com uma outra qualidade hoje também, outra experiência, já com os livros que eu tenho, né, lá atrás, e que posso encontrar novos autores também. Tá certo, Diego. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado. A gente está sempre aqui de portas abertas para você trazer as novidades para a gente contribuir também nessa divulgação. Muito bom conhecer sempre os autores locais que estão fazendo sucesso aí entre os leitores. Muito obrigado. Bom, obrigada a você também pela sua audiência. Se você quiser conhecer mais sobre os nossos programas, eles estão disponíveis no nosso canal do YouTube, TV Câmara Rio Preto. Até a próxima!